Boa noite, meus amores. Olha eu aqui de volta. Hoje vamos ter uma palavrinha. Vamos conversar um pouquinho. Eu estava pensando em como tem pessoas que não sabem, não conhecem a nossa história, não sabem o que a gente passou para chegar até aqui, né? Para ter lutado, né? As pessoas não sabem da nossa luta constante, o dia a dia, para chegarmos aonde chegamos, para sermos o que hoje somos. E as pessoas só veem o momento, né? Se você... Eles só aplaudem o momento de glória que estamos vivendo, que estamos tendo. Mas eles não conhecem essa história lá atrás. Então, por eles não conhecerem a nossa história, eles julgam. Eles nos julgam, eles condenam muitas vezes, digamos assim. Mas eles precisam, ou não precisam, saber o que passamos, né? Quem aplaude o teu momento raramente aplaudiria a sua história, pois eles não conhecem o nosso sofrimento e se agarram só ao momento de glória que estamos passando, que estamos tendo. E isso é tão devastador, porque eles usam isso para, né? Só que tudo isso já aconteceu. Nos tempos de Jesus, nos tempos dos nossos pais da fé, isso aconteceu. E por sermos escolhidos, homens e mulheres cheios de Deus, eles também tiveram os momentos ruins deles, né? Porque nem tudo foram flores para eles. Até os meses, até os... Sansão, por exemplo, né? Sansão, ele nunca... A gente nunca soube realmente a história de Sansão. Soube que ele era um cara legal, tinha cabelos grandes, que ali era que estava a força dele. Mas aí Dalila veio e descobriu a força dele. Mas nem por isso Deus o abandonou. Deus sempre esteve com Sansão. Como ele também sempre está conosco. As pessoas não sabem a nossa história lá atrás. Mas Deus sabe. E Deus sempre nos aplaude. Mesmo quando cometemos os nossos erros, porque somos humanos, somos falhos, temos os nossos defeitos e Deus, melhor do que ninguém, os conhece. Então, quem aplaudiria Davi? Davi, ele enfrentou o gigante. E Davi era tão pequeno, mas ele enfrentou o gigante. Mas quem aplaudiria ele hoje? Se soubesse o que Davi fez lá atrás, né? O adultério que Davi cometeu. Davi, ele matou o marido da esposa que ele queria, porque ele queria. Tem pessoas que é assim, tem pessoas que não medem os seus esforços para conseguir o que querem. Então, passam por cima de tudo e de todos. E Davi, ele fez isso, porque Davi pensou que era o rei, então teria que, né, foi ungido por Deus, então ele queria ter aquela mulher, o desejo dele era ter aquela mulher. E quando Moisés descobriu que aquela mulher era casada e que um dos melhores homens dele estava na luta, então Davi tramou contra ele. Então foi um adultério, né? Mas ninguém aplaudiria essa história. Quem aplaudiria?
a Davi pelo adultério que ele cometeu? É porque a gente só lembra que o gigante ele derrubou. E quem aplaudiria Moisés? Pelo assassinato que cometeu, mesmo ele tendo, digamos assim, legítima defesa, né? Digamos que ele fez tudo aquilo por legítima defesa, porque ele queria defender o irmão, né? Pelo irmão tá sendo açoitado, tá sendo castigado, então o sangue hebreu falou mais alto e ele esqueceu, né? Mas a gente não vai para essa parte, a gente não lembra essa parte. Por que nós não lembramos? Porque simplesmente não nos convém lembrar disso. O que nos convém lembrar é que Moisés abriu o mar vermelho para as pessoas passarem, para Israel passar. E a mesma coisa acontece com a gente hoje em dia, porque as pessoas nos vê no nosso momento de glória, né? E acham que sempre vivemos num mar de rosa, mas nunca eles procuram saber a real história, o que passamos lá atrás para conseguirmos. Então eles se acham no dever de nos julgar, né? E talvez se ele soubesse o que realmente nós passamos para chegarmos justamente aonde estamos, para ter tantas conquistas, né? Eles não sabem, eles apenas julgam, condenam e acham normal. E tem pessoas que se aproximam de nós pelo momento que a gente está vivendo. Vou dizer, eles não querem saber do que a gente passou da nossa história. Eles querem saber do momento que a gente está passando. Mas se a gente cair, não chega um para nos levantar. É interessante, porque as pessoas visam só o que você tem, o que você é, o que você pode proporcionar. As pessoas não pensam em você como pessoa, como ser humano. Pensam em você como a fulana tem o que me oferecer, então eu vou ficar perto dele ou perto dela. Aí eu vou estar com essa pessoa porque ela tem o que me oferecer. Então as pessoas são interesseiras. Mas sempre existiu esse interesse. No tempo de Jesus já existe, no tempo de Deus já existiam pessoas interesseiras. Então, é como eu estou dizendo, né? As pessoas têm que procurar saber o que a gente viveu, o que a gente passou. Poucos são os que se interessam por nossa história. Poucos são os que se interessam em saber o que nós passamos. Eles se acham no poder de simplesmente não querer conhecer o nosso lado da história. E acham que normal, porque temos algo para oferecer, então legal. Se aproximam de nós, querem estar perto de nós. Então eu não tenho certeza. Antes de você se aproximar das pessoas por algum interesse, porque ninguém se aproxima de outro sem interesse. Ninguém. Eu já cheguei a essa mera conclusão. As pessoas só se aproximam de nós visando alguma coisa. É o tomar lá da cá, né? Eu estava essa semana escutando uma pregação que o pregador dizia isso. Hoje vivemos no tomar lá da cá. Se você tem uma coisa para oferecer, a pessoa se aproxima de você. Se você não tem,
Você pode morrer à míngua. Não vamos tão longe. Quando nós nos deparamos com pessoas que estão pedindo na rua, o que a gente faz? Se estamos no nosso automóvel, fechamos logo os vidros, para que aquela pessoa não nos perturbe. Quando vemos as crianças nos semáforos, o que a gente faz? Muitas vezes a gente julga. Poxa, que essa mãe traz uma criança dessa para um meio desse? Mas a gente não sabe da história dela. Por que ela está ali usando os filhos para pedir, para nos comover? Porque nós nos comovemos com as crianças. Não somos de ferro, né? Por mais que a gente tenha um coração duro, mas a gente se comove. Mas muitas vezes a gente se esquiva dessas pessoas. Não dá atenção para elas. Porque a gente sabe que muitas vezes eles trocam por drogas para sustentar um vício. Muitas vezes deixam os filhos sem ter o que comer, né? Infelizmente, nossa sociedade é assim. Então, quando vemos aquelas crianças ou aquelas pessoas idosas ou não, a gente se pergunta, poxa, porque quando é jovem a gente pergunta, por que as pessoas não vão trabalhar? Mas nós nunca nos colocamos no lugar dessas pessoas. É incrível, não nos colocamos. Porque é mais fácil você julgar, é mais fácil você não saber a história. Por que eles estão ali. É mais fácil. Então, não diz, é mais fácil a gente julgar, é mais fácil a gente condenar do que entender a real, né? A razão por qual eles estão ali. E parece que a gente tem medo de ajudar essas pessoas, né? Temos como se fosse o cuidado de não nos envolvermos. Mas é tão complicado. Mas é a nossa sociedade que é assim, mesquinha, que prefere julgar sem conhecer a real história das pessoas, a nossa história. E se aproxima porque tem algum interesse. E voltamos lá da Bíblia. A nossa história que a gente passou, porque muitas vezes a gente passa por situações que só Deus conhece. Muitas vezes a gente não conta pra ninguém, só como está em Mateus 6,6, capítulo 6, verso 6. A gente se tranca no nosso quarto, conversa apenas com Deus, porque Deus é o único que vai entender a nossa história. Porque não adianta você chegar para uma pessoa, se desabafar, daqui a 5 minutos a pessoa vai estar lá, vixe Maria, fulano tá passando por isso, por aquilo, meu Deus. E a pessoa aumenta, né? Porque a pessoa não conta o que você realmente falou. E vai passando para outra, daqui a pouco tá aquela bola de neve, e as pessoas olham para você com aquela piedade, aquela pena, né? E é complicado, muito complicado. Então, é melhor entrarmos no nosso quarto e conversar com Deus. Ele é o único que não vai sair contando o que você tem para dizer. Porque Deus já sabe o que você vai fazer, Deus já sabe o que você vai falar. Antes mesmo que você se ajoelhe ou simplesmente sente na cama,
Porque muitas vezes a gente não tem forças para se ajoelhar. Muitas vezes a gente não tem nem forças para conversar com Deus. E apenas o nosso silêncio, apenas o nosso silêncio, apenas uma lágrima que cai, Deus já conhece. Eu costumo dizer muito que às vezes quando estou passando por uma adversidade, por algum problema, quando a gente está passando realmente por uma adversidade, por um problema que achamos que não tem solução, e Deus chega e, com sua infinita misericórdia, diz: ei, oi, eu estou aqui, tem solução sim para você. Mas Ele permite que nós passemos por essa situação, por essa provação. Porque lá na frente, gente, lá na frente a vitória é linda. Lá na frente a vitória é maravilhosa. E você vai olhar aqui para trás e vai dizer: caramba, eu passei por tudo isso. Você não vai entender, porque os mistérios de Deus a gente não entende, os desígnios de Deus nós não entendemos, nós não compreendemos. E você hoje está lá. Você se encontra nesse deserto, você se encontra, sabe, nessa maré alta. E é como dizem Lucas, na parábola do mar revolto, que todos estão no barco, Jesus está lá dormindo na proa. Jesus não está nem aí para o que está acontecendo, mas ele sabe. Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que a tempestade ia se levantar. Mas ele se fez que não estava nem aí, né? E eu imagino, caramba, eu fico imaginando aquelas pessoas, os discípulos, naquela tempestade, naquele mar bravio. Só quem é pescador e já viveu nesse mar, né, que navega por esse mar, já enfrentou tempestade, sabe? A aflição que é você pensar que vai morrer, você pensar que vai perecer. Saber que Jesus está logo ali deitadinho na proa. Quando o barco já fizesse assim, ó, eu já chamava Jesus: não, Jesus, vem logo, porque eu não vou aguentar passar mais a perrengue, não. Eu fazia isso. Mas tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento. Deus não faz nada pela metade, Deus também não deixa nada pela metade. Deus é um ser supremo, maravilhoso. Mesmo quando a gente não merece que Ele faça as coisas por nós. Mas Ele está ali, prontinho para fazer. Mesmo quando somos ingratos com Deus, porque muitas vezes somos ingratos com Deus. Muitas vezes somos. Mas Deus não vê, né? Deus nos perdoa. É igual uma mãe. Nós somos ingratos com nossas mães, muitas vezes. Mas mãe está sempre ali, ó, pronto para nos ajudar quando a gente cair. Pronta para nos levantar quando a tempestade vem, quando a maré vem contra nós. Nossa mãe está ali. Do mesmo jeito é Deus. Então eu imagino que quando eles estavam ali, aquele mar revolto, com o barco para lá e para cá, e aí eles disseram: vamos perecer, vamos morrer. Que aflição, porque muitos ali tinham famílias, tinham filhos, tinham mulher, mas deixaram tudo para seguir a Deus. Por isso a gente tem que deixar tudo e seguir a Deus. Porque Deus diz que aquele que segue a Ele vai ter a recompensa lá na frente. Não recompensa material, não dinheiro, não. Mas terá a recompensa. Aquele que sofrer por amor a Deus, Deus vai saber reconhecer. Então, eu fico imaginando, porque eles deixaram tudo, foram seguir a Jesus.
E muitas vezes eles pensaram que ia morrer. E nessa parábola da tempestade, que não é uma parábola, foi um acontecimento verídico, fato, eles ficaram ali e disseram, vamos perecer. E aí eles lembraram que Jesus estava lá na proa do barco, dormindo. E um deles indagou, como é que Jesus pode dormir numa tempestade dessa? Mas Jesus não estava dormindo. Jesus não estava dormindo. Jesus sabia o que ia acontecer. Então eles correram mais que depressa e foram chamar Jesus. Jesus, vamos perecer, salva-nos. E Jesus acordou, tranquilo. Eu já imagino. Já imagino Jesus naquela tranquilidade, com aquele semblante calmo, erguendo sua mão para o mar e dizendo, mar, acalma-te, vento, cala-te. E todos ficaram maravilhados. E aí começaram a se indagar porque o mar se acalmou, a tempestade já não existia. E eles se perguntaram, quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Realmente é o Messias. Realmente é o nosso Salvador. Que maravilha! Que maravilha! Se fosse no dia de hoje, fôssemos nós naquela tempestade, eu pelo menos eu já tinha caído no mar mesmo, né? Mesmo sem saber nadar, eu já tinha caído mesmo. Vou morrer mesmo, então deixa eu logo pular, porque, né? Mas a gente tem que entender que quando a gente está na tempestade, Deus está lá, na proa, dormindo. E mesmo que as pessoas nos julguem, nos condenem, veja só o nosso momento e esqueçam da nossa história lá atrás. Jesus, ele já está ali, ó, com a nossa vitória, mas ele quer que a gente lute pela nossa vitória. Porque se a gente está passando por uma determinada tempestade e a gente esmorecer, a gente cair, enfraquecer, não lutar, deixar as ondas realmente virarem o nosso barco, sabendo que Jesus está ali no nosso barco, está esperando uma atitude nossa. E diante da tempestade a gente... Porque muitas vezes a tempestade vem, os problemas vêm, e a gente fica... Deus não está nos vendo, mas Ele está ali, lá no barquinho com a gente. E muitas vezes a gente tem que passar pelo deserto, porque é no deserto que a gente se fortalece, é no deserto que a gente encontra a vitória, que a gente, sabe, que a nossa fé se fortalece, que nós podemos realmente cantar do outro lado do mar vermelho. Mas muitas vezes a gente pensa, Senhor, por que eu tenho que passar por tudo isso? Por que eu tenho que viver tudo isso? A gente não entende. As coisas de Deus a gente não consegue entender. São coisas divinas, são coisas de Deus, são coisas de Jesus. E temos que nos fortalecer, sabe? Termos realmente fé, mesmo que nossa fé seja assim, pequenininha, do tamanho do grão de mostarda. Mas a gente tem que ter a fé. Sem a fé. E a fé só se manifesta quando o nosso limite está lá em cima. Quando a gente já diz, joga mesmo a toalha e diz, não, Senhor, não tenho mais forças para lutar. Quando Deus vê que você está sem forças, nem para orar você consegue falar. Quando as lágrimas falam por você, aí Deus chega. Deus diz, não, agora eu vou acabar com o sofrimento dela ou dele. Eu vou dar a vitória. Porque eu quero que ela ou ele conte a vitória. Gente, eu tenho tanta vitória para contar.
Tenho tanto testemunho para dar, tanta coisa que Jesus já fez na minha vida, sabe? Um deles foi o dom da vida. Porque se Deus não tivesse me dado a vida, se Deus não tivesse cuidado de mim da forma que Ele vem cuidando, amigos, eu digo, eu não existiria mais. Eu já teria entregado os pontos. Porque todos me veem sorrindo, todos me veem conversando com vocês, mas ninguém conhece a minha história. Ninguém conhece. Ninguém sabe as coisas que eu passei, as coisas que eu passo. Não, ninguém sabe. Eu não sei a tua história. Eu não sei o que tu passa. Eu não sei como você se encontra hoje. Se você se encontra cabisbaixo. Se você está agora conversando com Deus, questionando a Deus o porquê. Mas você não vai encontrar resposta. Não agora, nesse momento. Você vai encontrar resposta depois que tudo isso passar. Aí você vai encontrar resposta, porque Deus vai te dar a resposta. Então, a gente tem que se apegar a Deus nos momentos ruins e nos nossos momentos de glória. Porque os nossos momentos de glória são os nossos momentos bons. Mas a gente tem que lembrar que a gente passou pelo deserto. Temos que lembrar isso. Que passamos pelo deserto. Mas que chegamos ao fim. Porque Deus teve compaixão, piedade de nós. Teve misericórdia. E a misericórdia de Deus é tremenda. Tremenda. Eu só tenho que agradecer ao meu Deus. Mesmo sendo falha, tendo os meus defeitos. Mas eu também tenho virtudes que poucos conhecem. Então as pessoas preferem realmente julgar, condenar. Ver o lado ruim, o lado negro, que são os nossos defeitos. Eles não procuram conhecer as nossas virtudes, né? Eu estava vendo na televisão a história da menina que desapareceu, como tantas outras que desaparecem. Adolescentes, eu tenho uma filha adolescente, ou então, quando nós viramos mães, a gente sente a dor de outra mãe. É que é automático, sabe? Quando a gente vê uma mãe sofrendo com um filho ou uma filha, nós automaticamente nos colocamos no lugar daquela mãe. Eu acho que Deus é assim. Deus, quando nos vê sofrendo, Ele tem que chegar com uma solução, sabe? Não no nosso momento, não a gente tá passando agora por uma determinada coisa. Não, Deus, é agora que tu tem que agir, se não agir, eu não vou mais te servir. Não é assim que funciona com Deus. Não é assim. Deus, Ele só nos dá a vitória quando Ele achar que deve. Não é quando a gente achar. Se fosse assim, quando eu estivesse passando pelos meus momentos difíceis, ei Deus, é agora, tá? Porque se tu não fizer agora, eu não quero nem olhar pra tua cara. Não funciona assim. Então, eu me coloquei no lugar. Primeiro porque eu já tive uma pessoa desaparecida, uma pessoa próxima, desaparecida por 15 dias. Gente, só quem tem uma pessoa desaparecida, mesmo que seja por 3 horas, você já está sofrendo. Ainda mais 15 dias, ou 7 dias no caso dessa pessoa, né? Então, dá para sentir o sofrimento dessa mãe, desse pai. Porque a gente sabe que quando desaparece, as chances são pouquíssimas de encontrar viva ou vivo. A gente fica naquela esperança. Vai voltar, vai voltar. E quando a gente vê, apareceu alguém em tal canto, ou no hospital, no caso daqui é o ITEP, não o IML, o IML é mais pro lado do sul, do sudeste. Aqui no meu estado, Rio Grande do Norte, é
o ITEP. Então, né, no meu caso, quando chegava uma notícia assim, chegou um corpo no ITEP, encontraram um corpo não sei aonde. Então, eu junto com a minha família, a gente corria para saber onde era, onde estava, se era, né, a pessoa que estávamos procurando. E, graças a Deus não era. Às vezes a pessoa apareceu após 15 dias no mesmo lugar. São coisas de Deus que a gente não entende, mas a pessoa apareceu no mesmo lugar de onde ele desapareceu. Incrível. Tomado banho, vestido, arrumado. Então, Deus de alguma forma ouviu as minhas orações, as orações da nossa família. E colocou justamente ele no mesmo lugar que ele desapareceu. Então a gente se coloca no lugar dessas pessoas, quando as pessoas desaparecem, né? E como somos mães, mais ainda. Então a gente pede a Deus por essas famílias, a gente ora por essas famílias. Então, Deus nos escuta. Que essa pessoa possa aparecer. De um jeito ou de outro, mas possa aparecer. Então, é assim, né? Deus, ele deixa a gente passar por certos momentos que a gente pensa que não vai ter fim, que não vai ter solução. Que a gente olha assim e não tem mais jeito não. Entrega os pontos. Mas aí quando a gente está prestes a entregar os pontos, Deus chega e diz: ei. Uma coisa bonita, pai. Uma coisa maravilhosa, pai. Olha que coisa feliz. Eu tô aqui. Eu tô cego. Então Deus, de alguma forma, ele se manifesta quando realmente a nossa fé chega ao nosso limite. Então que nunca percamos a fé. Porque a fé é algo espetacular dentro da gente, por mais que seja pequena, como eu disse, o grão de mostarda, mas é a nossa fé. Então ela se manifesta quando não temos mais solução, não temos mais a quem recorrer. Recorre a Deus. E não liga se as pessoas só ligam para o seu momento de glória e esquecem da tua história lá atrás. Porque Deus vai se encarregar de mostrar a todos a tua vitória, o teu momento de glória. E o teu momento de glória vai ser junto a Deus. Porque Ele vai mostrar a todos que você não é um qualquer. Você pode ser um qualquer para as pessoas daqui. As pessoas podem te ver como um qualquer. Mas para Deus, tu é maravilhoso. Para Deus você é uma obra-prima que Ele mesmo desenhou, que Ele mesmo esculpiu. Pensa nisso, tá, gente? Até o próximo vídeo. Beijo!